E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Alan, professor de Química, mais uma vez aqui para te ajudar a ingressar na faculdade, na universidade, pelo Enem. E essa é a nossa aula, parte 3, vamos falar sobre os modelos atômicos e vamos abordar o modelo atômico de Niels Bohr, tá? Mas para a gente entender o modelo de Bohr, a gente precisa estudar, conhecer um pouco da radiação eletromagnética, tá certo? Então, o modelo dele foi baseado em evidências experimentais que usava a radiação eletromagnética, a gente precisa entender o que é isso. Então, antes nós vamos falar sobre a radiação eletromagnética, que foi estudada por esses 3 grandes cientistas aí. O primeiro, Maxwell, definiu o que é a radiação eletromagnética. Ela é formada por 2 ondas que se propagam de forma perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Uma onda é uma onda elétrica, outra é uma onda magnética, porque toda movimentação de carga elétrica gera um campo magnético, tá? Isso você vai poder estudar com o professor de física. Toda movimentação de cargas elétricas vai gerar um campo magnético. No caso da radiação eletromagnética, ela é formada por uma onda que se propaga em pé e a outra que se propaga deitada, formando um ângulo de 90 graus, tá? Por isso que é chamado de ondas perpendiculares. Isso é a radiação eletromagnética, tá bom? Max Planck foi um outro cientista, também considerado um dos grandes cientistas que viveu entre Newton e Einstein, estudando o aquecimento de alguns corpos, alguns metais, tá? Percebeu que o aquecimento desse metal fazia com que ele emitisse radiação eletromagnética. A vibração dos átomos, tá? Vou anotar aqui, ó, descobriu que a vibração dos átomos emitia radiação eletromagnética. Você pode perceber isso naqueles filmes antigos que o cara está lá forjando uma espada e você percebe que quando o metal está muito quente, ele começa a ficar rubro, né? Começa a ficar vermelho. E se a temperatura aumentar, ele vai adquirindo tonalidades mais puxadas para o azul e depois passa a emitir o branco, né? Então ele estava estudando o aquecimento desses corpos e percebeu que eles emitiam radiação eletromagnética, tá? E não só isso, ele percebeu que a energia que era liberada, tá, na forma de radiação, era inversamente proporcional ao comprimento da onda. Como assim? A onda, ela tem esse comportamento aqui, certo? A onda eletromagnética, ela tem um comportamento de uma onda, tá? E toda onda tem uma coisinha chamada de comprimento de onda, que é a distância entre 2 ondas. É representado por essa letra grega chamada lambda, tá? Então, isso aqui é o chamado comprimento de onda, que é a distância entre 2 ondas. E nós temos uma coisinha chamada de frequência. A frequência, representada por essa outra letra grega, chamada de mu, ela é o número de ondas que passam em um determinado intervalo de tempo. Tipo assim, em 1 segundo, passaram 20 ondas, né? Então, você tem ali uma frequência de 20 ondas por segundo. E esse por segundo, na física, é usado uma outra unidade, chamada de hertz. Tá? Então, comprimento e frequência são informações inerentes às ondas. Tá? E eu posso dizer também que a frequência ela é o inverso do comprimento. Ó. É o oposto aqui, né? É o contrário, é inversamente proporcional. Porque se eu tenho uma onda com comprimento grande, você vai ter num tempo menos ondas passando do que se eu tiver uma onda com comprimento pequeno. Ou seja, no mesmo intervalo de tempo, uma onda que tem comprimento menor vai passar mais ondas, né? Vão passar mais ondas. E uma onda que tem um comprimento maior, naquele mesmo intervalo, vão passar menos ondas. Ou seja, quando o comprimento é pequeno, certo? Você tem uma frequência maior. Então, nessa equação de Planck, a energia que é liberada é proporcional à frequência, que é inversamente proporcional ao comprimento. Então, aprende isso aí, tá? Para que a gente vai precisar disso nos próximos conceitos, tá? E aí, na virada do século XIX para o século XX, Einstein, ele comprova que a luz, que é uma radiação eletromagnética, na verdade não só a luz, todas as outras radiações eletromagnéticas, elas são formadas por pequenos pacotes que transportam a energia. Esses pacotes não têm massa, certo? E Einstein batizou de fótons. Então, Einstein descobriu que a radiação eletromagnética é formada por fótons. Esses fótons são partículas que não apresentam energia,
desculpa, que não apresentam massa e que transportam a energia da radiação, tá certo? Então, a radiação eletromagnética ela foi estudada por esses 3 grandes cientistas aí. Vou mostrar para vocês quais são as radiações que nós temos. E elas vão variar, elas vão ser diferentes de acordo com o comprimento. Você tem aqui as ondas de rádio, por exemplo, também é radiação eletromagnética. Ela tem um tamanho na escala de metros, tá? Na escala aqui de tamanhos de prédios, tá certo? E à medida que você vai aproximando as ondas, à medida que você vai encurtando o comprimento, ela passa a ser micro-ondas, que nós utilizamos naquele forno micro-ondas, tá? E aí, as moléculas do alimento, quando são submetidas a essas micro-ondas, elas se agitam mais e a agitação das moléculas ocasiona o aumento da temperatura, como foi falado nas aulas anteriores, tá certo? Se você diminui, você ainda vai ter o infravermelho, tá? Que já tem uma escala no tamanho de uma ponta de agulha, já é bem menor, tá certo? E essas ondas aqui, tá? Essas radiações eletromagnéticas, elas não são visíveis. Vai chegar um momento que ela passa a ser visível. É o que nós chamamos, né, de luz. E você tem aquelas cores que vai do vermelho ao violeta. Então, só nesse intervalo é que a radiação eletromagnética ela passa a ser visível. E depois você tem o ultravioleta, que é menor, também não é mais visível, e ela tem um comprimento no tamanho de moléculas. Tem o raio-x e, por último, o raio gama. Aqui embaixo, a título de curiosidade, você tem a temperatura dos objetos que eles devem ter para poder emitir esse tipo de radiação. Tá? Então, para você ter um corpo que emita radiação na visível, tá? No intervalo visível, você vai precisar que o corpo seja aquecido a uma temperatura de 10.000 kelvins, ou na escala graus Celsius, 9.727 graus. Tá? Então, isso aqui é só uma curiosidade, para você entender que Maxwell e Max Planck, na verdade, Max Planck havia estudado, né? Os corpos aquecidos, eles emitem radiação eletromagnética, beleza? Então, são 3 informações que eu preciso saber sobre a radiação eletromagnética. Que ela é uma onda, e como toda onda, ela tem uma coisinha chamada de comprimento de onda, e que o comprimento da onda é inversamente proporcional à energia carregada pelos fótons, tá? Então, são 3 informações importantes aí. Bom, aqui eu tenho o espectro visível, tá? Aquele intervalozinho lá da radiação eletromagnética, que ela passa a ser visível, esse intervalozinho aqui, ó, tá bem aqui, certo? Você tem o vermelho, a luz vermelha, que tem um maior comprimento, cerca de 700 nanômetros, ok? E aí, à medida que você vai encurtando esse comprimento, você vai tendo outras cores, como o laranja, o amarelo, então vermelho, laranja, que é o vermelho, laranja, você tem o amarelo, você tem o verde, você tem o azul, o anil, vou chamar de anil o azul escuro, certo? E aqui você tem o violeta. São as 7 cores do arco-íris. Tá? Bom, aí você me pergunta, mas Alan, e o vermelho, e o branco, né? O branco ele é formado por qual tipo de onda? Na verdade, o branco, nós vamos ver nesse próximo slide, ele é formado pela união dessas 7 ondas. Então, quando você tem o vermelho com laranja, com amarelo, com verde, o azul, o anil, o violeta, todas essas ondas andando juntas, essas 7 ondas andando juntas, vai formar o branco, a luz branca, tá? E a gente consegue separar essas ondas usando um prisma, que é esse material aqui transparente. Na hora que a luz branca entra, cada onda vai sofrer um desvio diferente, e quando ele passa pelo prisma, vai originar o arco-íris, tá? Essas 7 cores. Em dias chuvosos, acontece isso naturalmente, tá? Assim, de manhãzinha, o sol está nascendo, e a luz ela vai incidir sobre gotículas de água que estão espalhadas na atmosfera por causa da chuva, e essas gotinhas vão servir como prisma, separando essas cores e formando um arco-íris, beleza? Então, aqui na imagem anterior, só para provar para vocês que a energia de um fóton é inversamente proporcional ao comprimento, ou seja, aqui você tem comprimentos maiores, porém, você tem fótons de baixa energia. E aqui você tem comprimentos menores, e você vai ter fótons de alta energia, tá? Então, provar para você que isso é verdade, que Max Planck estava certo, é que a luz vermelha ela tem aproximadamente um comprimento de 685 nanômetros, tá? E ela
gera, ela consegue transportar para cada mol de fótons 175 kJ. Agora, quando você analisa o comprimento da luz azul, que é de 400 nanômetros, em torno de 400 nanômetros, ela já consegue fornecer mais energia pela mesma quantidade de fótons, tá certo? Então, comprovando aí que a luz está intrinsecamente relacionada, né, com o seu comprimento e com a energia do fóton, beleza? Então, são informações importantíssimas para a gente poder entender o modelo de Bohr. Então, qual foi a experiência que Bohr fez? Bom, ele já sabia disso aqui, ó. Uma lâmpada comum que emite radiação branca, né, de luz branca, quando passa pelo prisma, vai se separar formando um arco-íris. Nós chamamos isso de espectro contínuo, tá, da luz visível, ok? Isso aqui é só um papel na qual a gente vai deixar a luz projetar, tá certo? E aqui está mostrando, ó, aumenta a frequência das ondas da luz, né, ou seja, diminui o comprimento. Do vermelho é o maior e o violeta é o menor, tá bom? Mas aí ele foi utilizar outras lâmpadas, tá? Como a lâmpada de hidrogênio. Na lâmpada de hidrogênio, você vai apresentar uma coloração azulada. Ele fez um feixe dessa luz passar por um prisma. E ao invés dele ter o espectro contínuo, ele teve apenas 4 linhas de cores diferentes. O vermelho, o azul, o anil e o violeta. Então, vermelho, azul, o azul escuro e o anil. Tá certo? Como está mostrado aqui embaixo. Isso aqui é chamado de espectro em linhas, tá? Ou espectro em raias, tá certo? E ele é considerado descontínuo, porque você tem uma linha aqui, depois vai ter outra lá, tá? E ele observou que não era só hidrogênio que tinha essa característica. Quando ele pegava outros elementos e colocava nessa lâmpada e fazia essa luz passar, ele observava outras linhas. Aqui você tem uma tabela periódica com todas os espectros de cada átomo, tá? Então, cada átomo aqui vai, quando submetido a esse experimento, vai originar essas faixas de cores aí, ó. Todos eles são espectros descontínuos, são espectros em linhas, em raios, tá? Então, você vê aqui, o hidrogênio, ele emite aquele espectro que nós vimos no slide anterior, tá? Você percebe aqui o carbono, aqui, na verdade, é o oxigênio, né? Que é o carbono, o nitrogênio, que é o carbono, tá certo? Então, você percebe que cada um vai emitir um código de barra diferente. E nós, químicos, utilizamos esses códigos de barra para determinar um elemento químico, né? Quando a gente tem uma amostra de um elemento que não sabe que elemento é, nós podemos aplicar esse método e aí, baseado no espectro que ele vai produzir, a gente pode determinar que elemento químico é. Então, é assim que os cientistas da NASA, eles conseguem observar qual é o tipo de elemento que tem uma determinada estrela, certo? Tudo observando a partir dos espectros da luz, da radiação eletromagnética que chega até nós. Lembrando que a radiação eletromagnética é um tipo de radiação que ela não precisa de meio para se propagar, tá? Diferente de uma onda mecânica, como a voz ou uma perturbação na água, precisa de um meio. Então, no espaço não há som porque não há matéria para o som, que é uma onda mecânica, se propagar. Mas a luz, que é uma onda eletromagnética, ela consegue sim se propagar no universo e ela chega aqui na Terra depois de bilhões de anos que uma estrela passou a emitir, tá certo? E a gente consegue, analisando, observando essa radiação emitida, a gente consegue descobrir quais são os elementos que estão naquela estrela, tá bom? Bom, e o modelo proposto por Niels Bohr é o modelo das 7 órbitas, tá? Ele fez uma pequena atualização no modelo do professor Rutherford, que não havia especificado a quantidade de órbitas em torno do núcleo que o elétron poderia orbitar, né? Foi Rutherford que descobriu o núcleo eletrosfera e que os elétrons giravam em torno desse núcleo, essa região positiva, mas ele não especificou a quantidade de órbitas. Foi Niels Bohr que determinou e propôs a ideia de serem 7 órbitas, que ele batizou de órbita K, L, M, N, O, P e Q. E que essas órbitas teriam quantidades de energia diferentes, tá? Elas seriam quantizadas, órbitas quantizadas. Os elétrons estariam separados nessas órbitas de acordo com o seu nível de energia. Porque os elétrons são partículas que estão em constante movimento, você tem energia cinética, energia potencial atrelado. Quanto menos energia o elétron tiver, mais próximo do núcleo ele vai orbitar. Quanto mais distante, significa que esse elétron tem mais energia, tá? Então a eletrosfera é dividida em castas e esses elétrons são divididos de acordo com a sua quantidade de energia, beleza? Bom, aí você me pergunta,
Mas o que é que isso tem a ver com o experimento que ele fez? Bom, ele prepara, então, uma explicação para aquilo. E ele elabora o que nós chamamos de postulados de Bohr, que são princípios, tá? O primeiro postulado diz que um elétron que orbita em torno do núcleo, ele não perde energia e nem ganha energia espontaneamente. Ele tem um conteúdo energético e ele está confinado naquela órbita para o resto da vida, certo? Mas esse elétron ele pode absorver energia extra e saltar para níveis mais distantes, né? Já que ele tem mais energia, ele vai passar para níveis mais distantes. Ele pode ser promovido, né? Nós chamamos de excitado. O elétron pode ser excitado. Então, suponhamos que eu tenho um elétron aqui no nível L. Esse elétron, ele tem um conteúdo de energia baixo, porque ele está numa órbita pequena, certo? Mas ele pode absorver energia externa, e essa energia pode ser em forma de calor, pode ser radiação eletromagnética ou pode ser corrente elétrica, e ser promovido para uma órbita mais distante. Quando ele é promovido, essa promoção não dura muito. Então, rapidamente ele volta para o seu nível de origem. Porém, para que ele volte, é necessário ele liberar a energia que ele ganhou. Mas ele vai liberar essa energia em forma de radiação eletromagnética, que pode ser visível ou não. Se for visível, ela vai ser chamada de luz, tá? Então, os elétrons, eles estão presos a essas órbitas, chamadas de órbitas estacionárias, quantizadas, estacionárias porque elas não aumentam nem diminuem, e quantizadas porque há um valor energético atrelado a eles, né? E é esse valor que vai segregar e separar esses elétrons. Então, o elétron está lá, girando em uma dessas órbitas, ele pode ser promovido para uma órbita mais distante, e quando ele retorna, ele vai liberar essa energia em forma de luz, tá? Agora, Alan, por que vão surgir aquelas cores? Muito bem. A cor da luz está envolvida, está relacionada com o tamanho do salto. Quando o elétron dá um pequeno salto, de uma órbita, por exemplo, de uma órbita M para uma órbita N, significa que ele absorveu pouca energia. Então, quando ele retornar, ele vai liberar pouca energia. Se ele está liberando pouca energia, os seus fótons, que vão carregar essa pouca energia, vão se propagar com um comprimento grande, gerando, se eu tenho uma radiação eletromagnética com um comprimento grande, vai gerar, por exemplo, a luz vermelha. Agora, o raciocínio inverso. Se o elétron dá um grande salto, ele passa da M para a Q, por exemplo. Quando ele retornar, ele vai liberar mais energia. Se ele está liberando muita energia, os fótons, que vão transportar essa muita energia, vão se propagar com um comprimento pequeno, e aí ele vai gerar, por exemplo, a luz violeta. Tá? Então, observe aqui que Niels Bohr conseguiu mapear. Por exemplo, essa linha vermelha corresponde ao salto do elétron do nível 3 para o nível 2. Essa linha azul corresponde ao salto do elétron do nível 4 para o nível 2. Aqui você tem o salto do elétron do nível 5 para o nível 2 e aqui você tem o salto do elétron do nível 6 para o nível 2. Essas transições eletrônicas, que nós chamamos quando o elétron salta de uma órbita para outra, de um nível para outro, de um nível de energia para outro, nós chamamos de transições eletrônicas ou saltos quânticos. Essa série aqui de transições que volta para o nível 2 é conhecido como série de Balmer. Existem outras séries, por exemplo, elétrons que voltam para o primeiro nível. O problema é que eles vão emitir um tipo de radiação com uma frequência que é invisível aos nossos olhos, tá? Somente esses saltos aqui, quando os elétrons voltam para o segundo nível, é que eles vão emitir radiação eletromagnética numa frequência visível. E aí, a série de Balmer é estudada nessa experiência por causa disso, tá? Ok? Então, esse é o modelo atômico de Niels Bohr. Tá aqui a explicação. Ó. Quando o elétron dá um pequeno salto, vai liberar fótons com baixa energia, que vão se propagar com um comprimento pequeno, gerando a luz vermelha. Quando o salto é maior, fótons se propagando com um comprimento menor, que é grande, né? Que é menor, e originando a luz, por exemplo, violeta. Beleza? E a gente tem a aplicação dessa ideia de Bohr, né? Por exemplo, toda substância que produz luz, esse fenômeno é chamado de iluminescência, é explicado pelo modelo de Bohr. Elétrons recebem energia, saltam e retornam liberando luz. É o que acontece, por exemplo, com substâncias que brilham no escuro, né? Aquelas figurinhas que a gente cola no teto, na parede para brilhar, o botão do controle remoto de algumas televisões, algumas sandálias que também têm essa característica de brilhar.
o ponteiro do relógio, que também brilha no escuro, são explicados, esses fenômenos são explicados pelo modelo de Bohr. Elétrons que são excitados e retornam liberando luz. E o tamanho do salto vai determinar a cor que ele vai emitir, tá? E na iluminescência nós temos dois casos que caem muito no Enem, a fluorescência e a fosforescência. Qual é a diferença dos dois? A fluorescência, o material brilha enquanto há um estímulo. Por exemplo, as lâmpadas fluorescentes. Se você desligar o interruptor, a lâmpada para de apagar, ou para de acender, tá? Agora, quando você tem uma lâmpada, uma substância fosforescente, ela continua brilhando por um tempo, mesmo depois que o estímulo para, certo? Então, são aquelas coisas que brilham no escuro. Durante o dia, ela está sendo estimulada, tá? E à noite, ela, no escuro, ela começa a emitir essa radiação absorvida durante o dia e você consegue ver ela brilhando no escuro. E também a ideia dos fogos de artifício. No fogo de artifício é adicionado à pólvora um sal. Esse sal é formado por um cátion e por um ânion. Tá? O cátion é sempre um cátion metálico, é sempre um metal. E são esses metais, né, que vão se transformar em cátions lá na formação do sal, que vão receber essa energia e os seus elétrons que vão fazer esse salto. Tá? Então, assim, quando a pólvora explode, ela fornece calor para os cátions. E os elétrons desses cátions saltam para níveis distantes e depois retornam, liberando a energia que antes absorveram em forma de calor, liberando em forma de luz. Tá? E dependendo do elemento, nós temos uma cor diferente. Por exemplo, o cálcio é uma tonalidade amarela, aqui o bário, césio é azul, o cobre é verde, certo? O estrôncio, o lítio, eles têm tonalidades vermelhas, o potássio é um azul puxado para o violeta, o sódio é amarelo, certo? E isso aqui é usado também até na análise de substâncias, né? O que nós chamamos de teste da chama. A gente aquece aquele sal e pela cor a gente pode determinar quem é o cátion. Beleza? Aplicação do modelo de Bohr. Então, para a gente poder treinar um pouco, eu separei aqui 4 questões para a gente exercitar. A questão tem assim, ó. Com relação ao modelo atômico de Bohr, a afirmativa falsa é, e tem A, cada órbita eletrônica corresponde a um estado estacionário de energia. Sim, né? Cada órbita corresponde a um nível diferente, certo? De energia, e essa órbita não aumenta nem diminui, ela é estacionária. B, o elétron emite energia ao passar de uma órbita mais interna para mais externa. Esse é o item falso. Por quê? Se ele está passando de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa, ele está absorvendo energia, ele está sendo promovido. Agora, quando ele retorna para o seu nível de origem, quando ele retorna para a sua órbita de origem, é que ele vai emitir essa luz. Por isso, o item certo, porque tem a afirmação falsa, que é o que a questão quer, é o item B. Beleza? Só lendo aqui os outros itens para a gente poder absorver. O elétron gira em órbitas circulares em torno do núcleo. Certo? D. O elétron no átomo apresenta apenas determinados valores de energia. Ok? E o item E. O número quântico principal está associado à energia do elétron. Verdadeiro. A gente vai ver isso aqui mais na frente, que o número quântico principal corresponde ao nível de um elétron, certo? Então, por exemplo, quando o nível quântico principal de um elétron é nível 2, né? Então é porque ele está no segundo nível. E lógico, ele vai ter mais energia do que os elétrons do nível 1, porém menos energia do que os elétrons que estão nos níveis posteriores, né? Do nível 3 até o 7. Beleza? Então, questão fácil, só para a gente poder aplicar a ideia. Aqui falando sobre os fogos de artifício, tá? É uma questão que caiu na Federal de Minas Gerais. Um aluno recebeu na sua página de rede social uma foto mostrando fogos de artifício. No dia seguinte, na sequência das aulas de modelos atômicos e estrutura atômica, o aluno comentou com o professor a respeito da imagem recebida, relacionando-a com o assunto que estava sendo trabalhado, conforme mostra a foto. O aluno comentou corretamente que o modelo atômico mais adequado para explicar a emissão de cores de alguns elementos indicados na figura é sem sombra de dúvida, o modelo proposto por Bohr. E aí, em muitos livros e vestibulares, eles não consideram isso como um modelo de Bohr, e sim como uma atualização do modelo de Rutherford. Por isso que eles falam assim, ó, modelo atômico de Dalton, depois vem o modelo atômico de Thomson, de Rutherford e depois de Rutherford-Bohr. Eles consideram que o quarto modelo atômico é uma contribuição dos dois, que de fato é, tá certo? Por isso que se você encontrar uma questão que tem o nome dos dois, também é considerado correto, certo? Porque Bohr fez apenas uma atualização no modelo de Rutherford. E aqui você tem as cores dos fogos de artifício, ó,
conforme o elemento encontrado na pólvora, beleza? Próxima questão, questão 3. O sulfeto de zinco tem a propriedade denominada de fosforescência, ou seja, ele continua brilhando após parar o estímulo, certo? Capaz de emitir um brilho amarelo esverdeado depois de exposto à luz. Então, o estímulo aqui foi a luz. Analise as afirmativas a seguir, todas relativas ao sulfeto de zinco, e marque a opção correta. Item A. Salto de núcleos provoca fosforescência. B. Salto de nêutrons provoca fosforescência. C. Salto de elétrons provoca fosforescência. Esse vai ser o item correto, tá? O item D. Elétrons que absorvem fótons aproximam-se do núcleo. Opa, se ele está absorvendo fótons, que são as partículas presentes na radiação eletromagnética, que no caso é a luz, tá certo? Eles são promovidos para órbitas mais distantes, ou seja, eles vão ficando cada vez mais distantes do núcleo. E o item E. Ao apagar a luz, os elétrons adquirem maior conteúdo energético. Não tem nada a ver isso aí, tá? Bom, nossa última questão, questão 4, vai falar dos espectros atômicos. Isso aqui é uma questão da UES, da Universidade Estadual aqui de Ceará. Cada elemento químico apresenta um espectro característico e não há dois espectros iguais. O espectro é o retrato interno do átomo e assim é usado para identificá-lo conforme ilustração dos espectros dos átomos dos elementos hidrogênio, hélio e mercúrio. Pois bem, vamos para os itens. Bohr utilizou os espectros de linha para representar seu modelo atômico assentado em postulados, cujo verdadeiro é: item A. Ao mudar de órbita ou nível, o elétron emite ou absorve energia superior à diferença de energia entre as órbitas ou níveis onde ocorreu essa mudança. Esse está dizendo o seguinte: se o meu elétron passa do nível K para o nível M, por exemplo, a energia que ele vai absorver ou vai liberar, né, depende se ele está indo ou está voltando, é maior do que a diferença do valor de energia dos dois níveis. Esse item está falso. Por exemplo, ó, vou falar de dinheiro aqui. Vamos supor que no nível K estejam elétrons que apresentem R$10 de energia e no M sejam elétrons com R$30 de energia. Para o elétron ser promovido do nível K para o nível M, ele tem que ganhar exatamente R$20 de energia. Tá? Ou seja, ele não vai ganhar nem mais nem menos, tá certo? E aqui no item A diz que ele tem que emitir ou absorver energia superior à diferença de energia entre as órbitas. Está completamente falso, tem que ser igual, beleza? No item B, todo átomo possui um certo número de órbitas com energia constante, chamadas estados estacionários, nos quais o elétron pode movimentar sem perder nem ganhar energia. Isso aqui é o postulado verdadeiro do nosso amigo Bohr, tá certo? Item C. Os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas elípticas com energia variada. Duas vezes errado aqui. Primeiro, são órbitas circulares, não são órbitas elípticas. Órbitas elípticas são órbitas achatadas, como acontece com os planetas em torno do Sol. Eles não têm uma órbita circular, é elíptica. E a energia está dizendo aqui que é variada, porém os elétrons têm energia constante, tá? E o item D, o átomo é uma esfera positiva que, para tornar-se neutra, apresenta elétrons incrustados em sua superfície. Isso aqui é um modelo de Thomson, tá totalmente falso isso aqui, certo? E outra, na aula passada, né, que aí nós falamos do modelo de Rutherford, na verdade na primeira aula, houve uma crítica ao modelo de Rutherford porque dizia assim: o elétron é uma partícula negativa que está orbitando um centro positivo. Então, partículas opostas se atraem. O elétron deveria descrever uma órbita espiralada, cada vez mais sendo atraída pelo núcleo, até se chocar com o núcleo, e aí aconteceria o colapso do átomo. Essa foi a crítica ao modelo de Rutherford, porque o elétron deveria ser atraído pelo núcleo. Mas, no postulado de Bohr, ele fala assim, ó, isso não acontece porque os elétrons, quando estão orbitando o núcleo, eles nem perdem energia e nem ganham energia, tá? E para que o elétron se aproxime do núcleo, mesmo que seja gradativamente, no formato de uma trajetória espiralada, esse elétron teria que ir perdendo energia de pouco em pouco. E isso não acontece, tá? Bohr diz o seguinte: os elétrons giram em torno do núcleo, em órbitas, e enquanto estão girando, nem perdem e nem ganham energia, tá? Agora, eles podem ganhar energia? Podem. Espontaneamente, não. Eles não perdem nem ganham.
mas eu posso incentivar, eu posso excitar esses elétrons e eles saltarem para níveis mais distantes. Beleza? Então, por hoje é só. Essa nossa aula foi bem bacana, falamos do modelo atômico de Bohr. Espero ter contribuído mais uma vez na sua caminhada. Também espero vê-lo na nossa próxima aula, tá? Curta aí nossa página, tá? Se inscreva no nosso canal. Você é muito bem-vindo. Apoie esse projeto, divulgue para os seus colegas. Vamos fazer isso aqui crescer bastante para ajudar você, beleza? Forte abraço e sucesso!